Rogério, um excelente resultado para o Bahia, né, que veio jogar fora de casa, marcando 3-0. Mas eu queria saber de você, Rogério, se você está se sentindo tranquilo com o desenvolvimento dos garotos, vejo que você conversa bastante com eles, como é que tem sido esse seu contato, esse seu trabalho com os meninos que entendem esse futuro do Bahia e que também tem ajudado muito nessa rotina, né, desse rodízio de jogadores diante do calendário. Boa noite, eu extremamente feliz, extremamente satisfeito. Dá para continuar? Mais um grande jogo, independente do resultado, mas a maneira de se comportar, a maneira da pressão alta, de como eles se dedicaram, isso para mim tem um valor gigantesco, né? Eu falei para eles que eles são o futuro, pela idade, né? 16, 17, 18 anos, mas hoje eles foram um presente para o Bahia. Acho que eles têm que estar atentos. Acho que é um exemplo para os demais do profissional que estão se preparando, treinando para poder voltar a jogar. E eles têm que manter esse padrão cada vez que entra em campo, com esse mesmo desejo, com essa mesma alma. Não pode mudar, porque a gente vai ficando mais velho, vai mudando, vai achando que eles têm essa pureza sempre para entrar e deixar o máximo dentro de campo como foi hoje. Não foi pelo resultado. A maneira como se comportaram, a maneira como jogaram é fantástica. David Martins, os três da frente, Pedrinho quando entrou também, bem, Rezende fazendo o gol ali da entrada da área. Hoje Luiz e Fred e Marco jogaram uma partida bem superior ao que foi no último jogo, né? Isso é o que a gente espera. Eu estou extremamente feliz, satisfeito. Eu espero em breve que esses garotos venham cada vez mais ganhar minutos, se tornar protagonistas. São os jogadores que podem trazer muita alegria para o torcedor do Bahia. Pensando na maturidade desse jogo de hoje, na sequência do campeonato, o que é que vocês esperam para os próximos jogos? Nós vamos trabalhar sempre em busca de vencer, sempre tentando ser o primeiro colocado na fase classificatória, mesclando cada vez jogadores do profissional, jogadores da base. Nesse sábado a gente já tem retorno de muitos dos jogadores do elenco principal, juntamente com esses jogadores aqui. E já nós temos que dar ritmo também, né, para os jogadores que estão em pré-temporada. Então, que eles cresçam cada vez mais, que eles tenham como exemplo os jogadores profissionais e que os profissionais também olhem para ver que sempre tem jogadores jovens querendo despontar, cada um. É um esporte coletivo mais individual que existe. Cada um também tenta despontar, cada um tenta seu espaço e eles estão dando um grande passo para o reconhecimento, para ter o reconhecimento do torcedor. Rogério, independente dos jogadores sub-20, né? Mas o que é que você pode falar de Rezende e Eric com 2 belos gols? Bom, eu acho que os dois hoje, o Eric entrou, jogou um pouquinho mais, é um jogador que se lesionou no ano passado, então eu tenho aproximado mais ele dos meninos para ganhar mais ritmo, porque ele teve poucos minutos, né, pela lesão do ano passado. Hoje eu fiz algumas trocas, como Gabriel Xavier com Canu, como Michel com Nestor, né, que não veio hoje para o banco. Enfim, nós fizemos algumas trocas já com o objetivo de dar minutos, dar ritmo para esses jogadores. Rezende fez um belo gol, Eric também, os dois, né, dois jogadores que chegaram de trás. A equipe do Bahia de Feira se defendeu numa linha muito baixa e sobrou muito esses chutes da entrada da área, onde nós fizemos até o gol do Del também, foi através de um chute como esse, o gol do Rezende. Os 3 gols foram de chutes fora da área e é o que a gente tem que fazer, porque quando a linha está muito baixa nós temos que aproveitar esse espaço que os zagueiros têm, defensores, meia, volantes que tem. E fiquei feliz com a partida deles hoje. Rogério, o que mais me impressionou não foram o resultado nem os gols, 7 gols que fez ou os 2 que tomou. Foi a gente ver o time jogar com intensidade, mas com consciência tática, tentando fazer em 100% aquilo que você pedia ou pede no treinamento. Claro que nem sempre vai conseguir, mas a gente percebeu a vontade, a doação e um time intenso, um time rápido, mas um time que na hora que precisou desacelerar, desacelerou, tocou, voltou e foi consciente para buscar os resultados. É isso que tem te agradado nessa garotada, essa intensidade, mas também a consciência para entender a sua mensagem para eles no dia a dia de treino? Perfeito, são 6 treinamentos só com eles, tá? Com todos, alguns não tinha ainda trabalhado, mas o entendimento de jogo vem melhorando, e para mim a intensidade dos homens de frente é tudo. Cauê Furquim, Del e Juan Pablo, a intensidade que eles vêm jogando hoje. David entrou no lugar do Pedrinho, o David ficou alguns dias parado e eu queria começar com ele o outro jogo, apesar do Pedrinho ter me agradado muito também. Mas o David hoje já estava um pouco melhor condicionado, conseguiu fazer acho que uns 60, 70 minutos, não sei exatamente quanto.
a intensidade, a alma que eles entregam ao jogo, para mim isso não tem preço. Isso eu falo para eles, é inegociável na carreira deles, que eles sigam crescendo dessa maneira, não mudem com o passar dos anos, porque a tendência é a gente se acomodar um pouco, né? Que eles não se acomodem, que essa intensidade essa energia que eles produzem em campo, tenho certeza que é a grande alegria do torcedor. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Eu queria saber de você a respeito da importância do Resende. Eu sei que já foi perguntado sobre o Resende, mas especificamente da importância do Resende na parte de trazer essa experiência dentro de campo, quando o Bahia de Feira estava um pouco pilhado no jogo e talvez passando isso para os garotos. Eu acho que tanto o Resende quanto o Marcos Vitor, que jogou também esse ano, né, acabou jogando essa reta final com o Ceará, eram os dois jogadores, o João Paulo também, né? Enfim, 3 jogadores mais experientes. Eu acho que é importante você ter essa mescla, né? Nós tínhamos ainda muitos jogadores na Taça São Paulo, não temos assim a condição de fazer na lateral direita, a gente sofre um pouquinho ainda aqui na base mesmo, a gente tem sofrendo. O Wendel é um volante improvisado na lateral, mas eu acho que eles ajudam, sem dúvida nenhuma, essa experiência. O Resende cadenciar jogo, marcou bem, fez um bom jogo, acho que enquanto teve condição física, é um dos jogadores que menos treinou até agora, mas ajudou bastante. E os mais jovens, de se destacar a alma que eles deixam em campo. Yuri? Rogério, boa noite. Você tem elogiado muito e falado sobre essa molecada. Um pouco mais de uma semana de trabalho você tem tido com eles. Mas o que mais te surpreendeu, não o que te mais agradou, o que te mais surpreendeu desde o momento que você decidiu assumir esse grupo até o dia de hoje, que você já teve algumas sessões de treinamento? Os 3 homens de frente. A maior surpresa para mim é a intensidade que eles empregam, tudo bem. Eles vinham treinando, o Juan Pablo e Del com muito ritmo de jogo de seleção. A galera vinha treinando desde outubro, aí não teve uma paradinha pequena de Natal e Ano Novo. Mas o Del me surpreende muito, a entrega dele na hora do sem bola. Tá me surpreendendo. O Cauê, 2 jogos, 90 minutos, aguentou. E jogando, não tem medo de cara feia, vai para cima, volta, recompõe. Para mim a maior surpresa eu achava que eles entregariam, mas eles entregam mais do que eu esperava nesse início de competição. Os 3 homens de frente, o time como um todo, claro, elogio hoje, principalmente a defesa, passou zerada. Acho que o Luiz fez uma partida muito superior à do último jogo, que não tinha ido tão bem, né? A troca no meio do jogo de Marcos Vitor com o Fred, por estar mais condicionado fisicamente, há mais tempo treinando, também entregou mais nesse sentido. Mas para mim a grande surpresa são o comportamental e a qualidade dos 3 jogadores de frente. Neto. Rogério, boa noite. Dia do treinador, eu queria te parabenizar e queria destacar algumas coisas que eu observei aqui de perto, estava aqui acompanhando aqui em cima. Primeiro ponto é um momento que você chamou aqui o Fred e falou coragem para jogar. Sim. E outro momento que foi o final do jogo, você aqui abraçando, chacoalhando o Cauê Furquim. Fala um pouco dessa importância de você descer para treinar esse time, entre aspas, nesse período da temporada do estadual. O quão importante para a formação desses caras ter você orientando ele e sobre essa questão de você estar ali incentivando os caras a ter coragem e crescer cada vez mais. O Fred, quando eu falei, foi na troca com o Marcos Vitor, justamente quando eu fiz essa troca. Não é que falta coragem para o Marcos Vitor, talvez falte um melhor condicionamento físico, porque eu disse para ele que eu precisava que os 3 acabassem o jogo. Os 3 zagueiros, mais Resende, eu disse, vocês precisam, porque senão eu só tenho 5 trocas para fazer. E eu acho que o Fred, pelo condicionamento, no meio do jogo eu senti que o Fred estava, e aí eu disse para ele se aproximar mais do Cauê, porque eles defendiam em linha muito baixa, muito perto do gol, 10 metros da linha da grande área. Então acho que a coragem é nesse sentido. E o resto da pergunta que você me fez sobre, eu fico super feliz, cara. Eu adoro trabalhar com jovem. No São Paulo, quando nós chegamos em 2017, foi assim, 50% do elenco era formado em Cotia, base. O Flamengo já não, porque é um time que investe mais em jogadores prontos, mas eu gosto de trabalhar com jovem porque eles têm desejo, têm alma. Enquanto eles tiverem esse comportamento, para mim vai ser um prazer ir todo dia. Cadu queria dar folga no domingo, pedi para não ir no CT, eu disse para ele que se for para trabalhar assim, com gente que tem esse desejo, essa vontade, eu tenho o maior prazer do mundo. A coisa que eu mais gosto é trabalhar no campo. Rogério, primeiramente uma honra falar com você. Gostaria de saber do sistema defensivo do Bahia, que tem sido muito bem nos jogos. Não na primeira rodada, tomou 2 gols ali bestas, mas hoje o sistema de defesa do Bahia foi muito bem, não tomou gols, não sofreu sobre o ataque da equipe do Bahia de Feira. Eu
que você tem para falar para a gente um pouquinho sobre isso? Que a parte de vídeo não deu tempo de... O Leandro, o Nelson e o Charles fizeram uma sessão com eles ontem, uma coisa mais leve para tentar posicionamento. Eu tentei no vídeo mostrar para eles os erros, por que saíram os gols na primeira rodada, os gols que nós sofremos. E hoje nós não, mesmo com campo sintético, onde a bola é lançada e normalmente quica e ela fica um pouco mais, mas nós tomamos pouca transição, né? Talvez pelo time deles estar um pouco mais baixo, em posição muito baixa, mas tomamos poucas transições. Acho que muito pela correção de vídeo e pelo trabalho dos três que fazem individualmente ou por setor. Surpresa? Muito. Hoje, se você observar, ele veio fazer na parte final a função que o Juba faz por dentro. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, assim, o Fred, a linha defensiva como um todo, mas o Fred nos 2 jogos fez uma partida excelente, tecnicamente, de postura, duelando mais do que no ano passado, um pouco mais forte fisicamente que no ano passado. É outro jogador que provavelmente... Lembra o futebol do Davi Luiz, né? Não, eu não gosto dessas coisas, porque esses dias o Jota já era o Paulo Rodrigues, então eu prefiro, mas assim... Sem comparações. Eu prefiro não fazer comparações, mas ele tem qualidade e boa técnica. Obrigado, Rogério. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Uma partida que, para quem gosta de um olhar analítico da partida, é extremamente felicidade de ver as dinâmicas que você impõe e as facilidades táticas que você deixa os atletas jovens entenderem e executar. Eu queria saber do senhor hoje, por quais pontos passa mais esse triunfo, ou se foi mais em cima do adversário, ou foi modelo do jogo mesmo? Eu acho que o adversário, eu não esperava a postura tão baixa, né? E talvez nós demoramos um pouco para rodar essa bola mais rápido. O lado bom de se jogar era trabalhar por lado, abrir para Cauê para ter 1 contra 1 contra o Kazumba. Só que nós demorávamos demais e aí eles conseguiam fazer uma cobertura, ficava mais difícil. E o que se apresentou, e foram os 3 gols feitos assim, foram a pouca distância dos zagueiros, né, com chance de conduzir a bater a 30 metros, 25, 28 metros do gol. Então acho que nós usamos as armas que nós tínhamos para o jogo de hoje. Fred, 3 finalizações de fora da área. Rezende fazendo gol de fora da área. Eu não lembro quem chutou a primeira. Chutou Juan Pablo de fora da área, no gol de Del. Eric fora da área. Então, assim, defenderam baixo. Zé Guilherme bateram uma bola que pegou na placa, quase arrebentou a placa ali. Então, assim, 7, 8, 9 chutes de fora da área. Nós encontramos o caminho para um time que defendia em linha tão baixa, já que hoje nós não tínhamos um 9 de presença de área grande e tal. Era o caminho que a gente tinha, balançar, enquanto eles defendiam em linha baixa, recuar essa bola para finalização de média distância. Aqui, professor. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo. Eu gostaria que você falasse, para além do trio de ataque, que é um trio de seleção brasileira, né, que já é bem badalado, mas assim, o senhor tem a fama de trabalhar muito bem a base. Você vê todas as vezes que você visitou São Paulo, você foi festejado pelos meninos, faziam fila para te cumprimentar. Quantos meninos são bons ouvintes e os demais, quantos tem te surpreendido para, quem sabe, mudar alguns planos da temporada ou até precisar de menos contratações? Olha, eu acho que a cada ano, primeiro, de se destacar a contratação do Cauê e do David. Né, hoje mostra-se, porque eles não estão jogando contra garotos de 17 anos. Eles estão jogando contra profissionais. Mas é um time que joga, sei lá, Série D, que joga... São jogadores com força de jogadores profissionais. Então, eu acho que de se destacar as contratações desses jogadores, o olho de quem investe para trazer jogadores desse nível. Além dos 3, eu acho que o David Martins nos treinos vem cada dia melhorando e é um jogador também que tende a, num curto espaço de tempo, ganhar mais espaço. É o setor mais concorrido do time, mas eu vejo capacidade técnica e física nele, valências físicas e técnicas para ele cada vez mais integrar o elenco profissional. E é daqui que vão diminuir as contratações de grande valor e é o que uma empresa quer jogadores jovens que subam, que rendam no profissional, que ganhem valor de mercado e é dessa maneira que as coisas vão acontecer. Pode ser não na rapidez que todo mundo espera, porque eles têm 17, 16 anos, mas a cada ano se aproxima o ano do Cauê dividir a chance de começar jogando, do Del dividir a chance de começar jogando, do Juan Pablo dividir a chance com profissionais de começar jogando. Esse é o intuito da formação, é para isso que o clube investe e é o que a gente tem que fazer no passar desse ano, entrando para o próximo. Últimas duas. Rogério, se preparar para o Campeonato Baiano é um pouco peculiar. Você enfrenta
campos que não são convencionais. Sim. Hoje é um campo muito menor. Eu até imaginei que o Bahia tivesse um pouco mais de dificuldades para atacar. Vocês conseguiram atacar muito, chutando a distância, porque se eles encontram espaço, fica difícil de jogar. Como foi a preparação para enfrentar um time em um espaço tão reduzido assim? Eu não me preparei para enfrentar o time na posição que eles jogaram. Eu não imaginava. Eu sempre preparo o time, muito do meu treinamento é do meio campo para frente com bola. Mas hoje nós tínhamos que jogar praticamente a 20 metros do gol, né? Só que eu não me preparo para jogar Campeonato Baiano. Meus times são preparados para jogar contra qualquer time. Alguns vão ser superiores a gente, vão impor um outro ritmo. Claro que no Campeonato Baiano você tende a ser o dono da bola, né? O dono da posse, do controle de jogo, né? Em Campeonato Brasileiro, em alguns jogos, você vai sofrer muito mais pressão. Mas nossos times, eu não preparo eles para jogar o Campeonato Baiano, eu preparo eles para jogar pelo Bahia. E entrou em campo, é para vencer. Com 16, com 17, com 18 anos, nós temos que estar sempre para vencer em qualquer campeonato, em qualquer competição, em qualquer estádio. Essa mudança de mentalidade nós temos que ter para esse ano. Nós não podemos mais ter um comportamento como visitante como a gente teve no ano passado. Nós precisamos, e esses garotos dão um exemplo possível, num elenco mais velho, mais experiente, jogar dessa maneira, se impondo mesmo fora de casa. Última. Adjacine, Foco do Esporte, Feira de Santana. Você fala muito sobre essa intensidade do time. Você terminou a temporada passada falando sobre ter um time mais físico em 2026. Esses garotos já estão seguindo esse caminho e queria que você falasse também sobre o zagueiro Luiz Gustavo. Hoje o Luiz Gustavo fez um jogo bem superior ao último. Eu acho que enquanto ele construiu por fora teve um pouquinho de dificuldade. No momento que nós trouxemos Fred para dentro para construir com o Eric, e balançamos, que Zé já estava muito cansado de passar, balançamos com o Zé, ele jogou pelo centro, foi o momento de maior destaque dele, quando na construção jogou pelo centro. Força física, arrisca alguns passes, tem erros, precisa melhorar um pouquinho no jogo aéreo, mas foi uma partida, eu acho que ele tem mérito no jogo que ele fez no dia de hoje. No último, cometeu alguns erros, mas nesse jogo de hoje foi muito melhor, eu acho que ele tem que estar feliz pelo jogo que ele fez. Pronto, professor? Oi? Time físico. Time físico? Nós temos o Roman chegando, vocês vão ficar impressionados com a força física desse garoto. É impressionante ele fisicamente no campo. O Kiki, ainda nós vamos treinar, mas eu acho que é um jogador com muita característica, como o Cauê, de 1 contra 1, pé em cima da linha, voltando, recompondo. E o elenco que vocês já conhecem, que nós temos, além desses dois que chegaram, o elenco que nós temos. Nós vamos competir. Eu sei que é um ano para tentar evoluir. E para mim é um ano para tentar ser campeão. Eu vou tentar, quero o máximo que eu posso extrair desses jogadores, porque o tempo, como eu falei, passa diferente para mim. Pronto, professor, encerrado. Obrigado, pessoal. Tem 4 microfones.